A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O limite da sua prosperidade está em sua alma. Preste atenção, meu amado. 3 João capítulo 2, verso 2, a palavra de Deus diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade é ser bem-sucedido. O limite de nossa prosperidade não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Não são as muralhas que se apresentam à minha frente que me impedem, mas como eu lido com elas dentro de mim. E a minha confissão a respeito dos meus problemas me limitam. Jesus mandou você falar à montanha e ordená-las que saiam da sua frente. Ele não pediu para você descrever a montanha ou procurar ajuda para escalar a montanha. Ele ordenou que você comande a montanha para sair da sua frente. O limite é interno e não externo. Você pode não ter muitos recursos naturais no momento, mas ser próspero, porque a prosperidade não é o exterior, e sim o interior. Renove a sua mente. Você não pode viver uma vida vitoriosa com uma mente derrotada. Você precisa destruir o limite da ignorância, renovando a sua mente com o conhecimento de Deus. Através do estudo da palavra, que obtemos a renovação da mente. Tenho que obter o conhecimento espiritual em minha mente. Esse conhecimento vem através da palavra viva de Jesus. Tenho que alinhar os meus pensamentos com o pensamento de Deus, confessando a palavra de Deus diariamente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que eu sou nova criatura. Deus não me fez um ser inferior ao que eu era. Agora eu sou do céu, eu sou o ser superior. Antes eu vivia com pensamentos comuns, agora eu tenho pensamentos extraordinários. Você é um novo tipo de ser. Você pode parecer o mesmo por fora, mas por dentro não é mais o mesmo. Você tem a vida de Deus habitando dentro de você. Isso é um fato, entende? E um fato é um fato do presente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Portanto, Deus sempre busca transformar a sua mente. Em Romanos capítulo 12, ao lermos do versículo 1 ao 2, vemos que o primeiro versículo fala sobre apresentar o vosso corpo. No segundo versículo ele diz: não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa mudar a sua maneira de pensar. Ele diz: sejam transformados. Transformados é a palavra que vem do grego. A palavra grego metamorfo, que significa metamorfose. Metamorfose significa mudança de estado. Você passa de um estado para outro. A sua transformação começa na sua mente. Ele não está falando de vestir algumas roupas e mudar de forma. Ele está falando do seu estado interior, uma mudança de um nível para o outro. Ele diz: seja transformado, metamorfose. É disso que ele está falando, de uma transição de um nível para o outro. Ele diz: pela renovação da sua mente. Você não nasceu para ficar estacionado. Você está em movimento, mudando a sua maneira de pensar. Veja bem, sua vida nunca mudará se você não ouvir a palavra de Deus. O mundo todo jaz o maligno. O mundo está em morte. Desde o dia em que alguém saiu do ventre da sua mãe, ele está a caminho da sepultura. A morte começa no dia em que o homem nasce. Há morte em tudo nesse mundo. Em outras palavras, se você deixar algo como está, isso se corromperá.
Deus disse para Josué meditar na sua palavra para que prosperasse em todos os seus empreendimentos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O único propósito do deserto é ensinar a se alimentar da palavra de Deus. O seu sucesso está em suas mãos, o seu fracasso também. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido a sua vida começará a mudar. Prosperidade não é sorte, é escolha. Não é acaso, é propósito. Sua mente muda para os pensamentos mais elevados de Deus quando você pensa e confessa a palavra. Invista na sua mente, alimente os seus pensamentos, fortaleça a sua fé. A verdadeira prosperidade não vem de fora para dentro, vem de dentro. Está em suas mãos, está no que você decide pensar hoje. Mude a sua mente e o seu mundo mudará junto com você. Romanos capítulo 12, verso 2. E ele diz, renove a sua mente. E essa é a palavra renovar, significa trocar o velho pelo novo. Você abandona os pensamentos que costuma ter e adota os novos pensamentos de Deus. Onde antes você pensava como pobre, agora você pensa como rico. Onde antes você pensava como se pertencesse ao mundo, agora você pensa que pertence a Deus. Aleluia. Onde antes você pensava em derrota, agora você pensa em vitória, sucesso. Glória a Deus. Enquanto antes você pensava da forma egoísta, agora você pensa em amor, pensa em generosidade, pensa em bênção, pensa em ajudar os outros. Antes você se sentia triste e amargurado, agora você está feliz e alegre, estendendo a mão aos outros, sem esperar que alguém te faça feliz. Oh, glória a Deus! Que maravilhosa é aquela em que você entende que não está refém dos sentimentos alheios. Sabe, às vezes vivemos presos por causa dos sentimentos dos outros. Tentamos agradar algumas pessoas e como elas não estão felizes perto de nós, isso acaba nos afetando. Não viva preso a essa situação. Você pode ser feliz. Não pense que eles têm obrigação de te fazer feliz. Seja maior do que isso. Faça-os felizes, entende? Obrigado, Jesus. Portanto, mudar a sua maneira de pensar é necessário. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diante dos grandes problemas, o maior está em você. Você é maior por dentro. Quando você pensa assim, você está transformando a sua vida. Você está avançando para um novo nível. Você está progredindo. Sempre há uma saída para a sua situação. Ela começa em seus pensamentos. Pense como Jesus pensava. Pense, para a fé não há limites. Pense que você pode descansar na tempestade e não temer coisa alguma. Se você apenas examinasse a Bíblia, estudasse por si mesmo, seria abençoado, porque a Bíblia é a palavra ungida de Deus, mesmo que ninguém lhe pregasse. Se você simplesmente lesse com o poder e a presença do Espírito Santo, você seria abençoado. Só a palavra de Deus e o Espírito Santo pode mudar a sua mente. Deus não tem limites. Um jovem estava sentado, sendo levado para o cemitério. Jesus encontra o cortejo e disse ao defunto, menino, eu te mando, levanta-te. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode ressuscitar o que morreu na sua vida. Romanos capítulo 6, capítulo 8, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se a nossa mente está no Espírito, teremos vida e paz. Se a nossa mente estiver na carne, haverá morte. Quando percebemos que a nossa mente não está no Espírito, devemos clamar o nome de Jesus para que ela retorne à posição de descanso e vida. Destrua as fortalezas, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Mateus 16, 23. Mas a pergunta é, onde estão as portas do inferno? Elas estão em algum lugar? Elas são oposições que encontraremos no caminho? É algo exterior ou interior? No contexto, as portas do inferno são os pensamentos de Satanás na mente de Pedro.
Portanto, as portas do inferno significa quaisquer pensamentos que não alinham com Cristo Jesus e a edificação da sua igreja. Qualquer pensamento que não se considera a vontade de Deus é porta do inferno. Qualquer pensamento que poupa você do sacrifício de seguir a Jesus é uma porta do inferno, levantada não por fora de você, mas dentro de você, na sua mente. Isso é espantoso. Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós e sofisma, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A derrota é sempre o pensamento errado. Não existe circunstância alguma fora de você que possa impedi-lo de ter tudo o que você quiser em Cristo Jesus. A única fortaleza está em seus pensamentos. Você vence quando pensa como Deus. Pense como Deus. Deus não tem limites. A fé pode realizar o impossível. Eunucos eram estéreis, e eles eram assim porque alguém havia imposto o seu destino. Eram homens castrados que serviam a rainha. Era completamente impossível um eunuco ter filhos. Eles não deixariam descendências, seriam esquecidos. Você perpetua a sua memória em seus filhos. O Senhor disse, nem tampouco diga ao eunuco, eis que sou uma árvore seca. Isaías 56, 3. Sua condição física não determina a sua herança. Isaías 56, 4 diz, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, darei a cada um deles, que nunca se apagará. Deus é poderoso para lhe dar uma herança melhor do que filhos e filhas. Creio que Deus está dizendo, eu farei de vocês pais. A palavra de Deus é sobrenatural e entra na impossibilidade do natural. Ela torna fecundo o estéril. Não diga, que amor precioso, que promessa maravilhosa. Pense como Deus. Pense que você é filho amado de Deus. Pense em coisas maiores, porque você as verá. Pense nas coisas celestiais. Você é na natureza superior. Não confie nas suas emoções. Suas emoções dão cor e sabor à vida. Não devem ser reprimidas, mas governadas pelo Espírito. Há uma das grandes libertações do Espírito em nós é nos libertar das emoções cativas. Deus chora, Deus ri, Deus se alegra, Deus entristece. Infelizmente, a emoção é o que os crentes mais confundem com a espiritualidade. Cristãos carnais, cujo temperamento é inclinado à emoção, buscam constantemente sensações em sua vida. Os verdadeiros crentes espirituais, às vezes, têm tais sensações, mas o seu progresso e a alegria não dependem delas. Nossa vida espiritual nunca deve ser regulada pelo sentimento, nem se encontra nele. A vida espiritual deve regular o sentimento. O sentimento não deve regular a vida espiritual. Não vivemos pelo que sentimos, vivemos pela fé. A emoção pode ser considerada o maior inimigo da vida de um crente espiritual. As oscilações das emoções impedem o crente de andar no Espírito. O que acontece quando as pessoas são governadas por suas emoções? Abandonam um casamento em um momento de ofensa, queima as pontes em raiva e vive em arrependimento. Desiste de sua visão, porque o desânimo convenceu de que ele não era suficiente. Nosso sentimento pode estar certo algumas vezes, mas a essência são enganosos. Precisamos do Espírito, precisamos da fé. Quantas vezes medimos a presença de Deus pelo que sentimos? Mas a fé não depende do que sentimos. A fé depende do que Deus disse. E Ele disse e continua firme, mesmo quando as emoções oscilam, visto que não andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7.
A Bíblia não diz para seguir os seus sentimentos. Se o diabo puder mantê-lo reagindo emocionalmente, ele manterá longe de responder espiritualmente. Os sentimentos nunca foram destinados a ser uma nossa bússola. Você deve parar de minar os seus sentimentos e começar a renovar a sua mentalidade. Quando as suas emoções se tornam o volante da sua vida, você anda em círculos, você colide, você quebra coisas. Sinta o que você sente, mas não deixe a sua mente decidir o que você faz. A cura das emoções começa quando aprendemos a esperar o silêncio do espírito antes de agir. É na quietude da alma que conhecemos a grandeza de Deus. Nunca decida nada enquanto as emoções agitam com um mar revolto. Aguarde e a quietude do espírito. Declare constantemente: eu escolho crer, mesmo que eu não sinta nada. A cura das emoções não está em tentar entender tudo o que sentimos, mas em olhar para Cristo. Quando olhamos demais para nós, afundamos na dúvida. Quando olhamos para Jesus, somos restaurados. A presença de Jesus não muda de acordo com o nosso humor. Ela é estável, permanente e fiel. Responda com mansidão. Você encontrará pessoas que se oporão a você, tentando arrasar com você. Como você vai reagir diante delas? Você tem 3 formas de reagir: retroceder com medo, reagir com ira ou responder com mansidão. A primeira, a sua atitude está bem, seja como quiser. A paz, a qualquer preço, custa caro, a qualquer relacionamento. Na segunda, você pode reagir com ira, promover o rompimento no relacionamento. A ira é um sinal de que você se sente inseguro e está ameaçado pela desaprovação de alguém. Por isso, contra-ataca, geralmente ferindo a identidade da outra pessoa. Na terceira, você responde com o espírito, responde com mansidão. Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tenho certeza que você já descobriu isso em sua própria experiência. Se responder com mansidão, a pessoa se abre para você. Quando você grita com os outros, ele se coloca na defensiva. Quando alguém o fere, haja, não reaja. Pedro lembrou-se de Jesus diante de Pilatos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem está no controle da situação? Jesus ou Pilatos? Jesus podia pedir ao Pai um exército de anjos. A força encontra-se na mansidão e a capacidade de lidar com a dor sem retaliação. Alguém no trabalho que tira você do sério? Pense assim: essa pessoa está controlando as suas emoções? Não permita que ela controle o seu estado emocional. Aprenda a agir e não a reagir. A palavra diz: a ninguém torneis mal por mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 17 ao 21. Você possui o fruto da mansidão, do domínio próprio em você. Você pode, no Espírito, dominar as suas reações emocionais. Os frutos do Espírito estão em você para responder com a vida superior de Cristo. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Submeta-se à sua vontade. 1 João capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A vontade e o poder de decidir, ela governa tanto a mente quanto as emoções. Uma mente clara e emoções equilibradas depende de uma vontade rendida a Deus. A alma prospera começa de onde a vontade se rende. Sem submissão, a mente se confunde, as emoções se rebelam. A verdadeira prosperidade interior nasce da decisão de obedecer. Se o homem não se submeter incondicionalmente a Deus e não aceitar de coração
toda a sua vontade, sua vida espiritual será superficial. A prosperidade da alma não está em desejar apenas as bênçãos de Deus, mas em abraçar o seu querer, mesmo quando custa. Deus só mostra sua vontade àqueles que decidiram obedecer. A mente que se abre para obedecer recebe luz. A obediência antecede a revelação. Primeiro dizemos sim, depois ele mostra o caminho. Deus não quer anular a vontade humana, mas transformá-la. A cruz não destrói a vontade, apenas liberta da tirania do ego. A cruz não mata a capacidade de decidir, ela purifica. Depois da cruz, ainda escolhemos, mas agora escolhemos com o coração de Deus. Quando a vontade é rendida, o Espírito Santo encontra um lugar para governar. Enquanto a vontade estiver dividida, o Espírito não reina plenamente. O governo de Deus começa quando dizemos: Senhor, toma o controle. Eu quero. E o grito da alma enferma, o Deus quer. É a confissão da alma curada e próspera. Cada vez que insistimos em nossa vontade própria, prolongamos a luta interior. Mas quando dizemos: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, a paz desce como a chuva sobre a alma. A vontade rendida é o altar de sacrifício, onde o ego é crucificado e a vontade de Deus é entronizada. E ali é que nasce o descanso, a direção e a verdadeira prosperidade. A emoção não se domina por força, mas por rendição. Quando a vontade se entrega, o coração encontra paz. A alma próspera é estável. Decidimos uma vez e permanece. Essa firmeza vem do Espírito e não do esforço. O que nós podemos concluir? Provérbios 23, 7. Porque como imagina sua alma, assim ele é. Quando a nossa alma é próspera. 3 João capítulo 3, verso 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Sua mente é transformada pela confissão da verdade. Suas emoções são sadias quando se firmam na verdade. Sua vontade é próspera quando você se firma na verdade. Sua mente é próspera e que pensa os pensamentos de Deus. A emoção é próspera que sente o coração de Deus. A vontade é próspera e a que se rende para fazer a vontade de Deus. Sua prosperidade interior é o limite de sua prosperidade exterior. Deixe o Espírito e a palavra governar a sua vida, suas decisões e o seu futuro. Aleluia. Pai, eu oro para que todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem prosperem no Senhor. Livra eles da pobreza, livra eles da miséria, livra eles da necessidade, livra eles de todo o mal. Eu declaro a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que as pessoas conheçam o limite da sua prosperidade está na sua alma. Se você foi abençoado com essa mensagem e deseja nos ajudar a pregar o Evangelho, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, vamos levar pessoas para ter um encontro com o Senhor. Assim também como vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho e eu tenho certeza que Deus vai te prosperar, porque tudo o que o homem semear, ele vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus multiplicará a sua sementeira em nome de Jesus. Amém, amém e amém.